vem em nome do Senhor, ao qual nós esperamos, ao qual nós adoramos. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos mais uma vez à presença do Senhor, a fim de tomarmos parte juntos no culto que é seu. Neste domingo tão singular e tão especial e que dá abertura a esta semana pela qual vínhamos aguardando há tanto tempo. Este que é um grande marco de todo o ano litúrgico da Igreja, a semana a que chamamos Santa. Nela fazemos memória de maneira muito particular ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E neste domingo, chamado Domingo de Ramos, relembramos a entrada triunfal do Salvador, que é Cristo Jesus, à cidade de Jerusalém, montado num jumentinho e sendo aclamado por uma multidão que, estendendo mantos e palmas ao longo do caminho para a sua passagem, brada: Hosana, bendito Rei que vem em nome do Senhor. A cor litúrgica que recobre os paramentos do altar e as vestes deste dia é a cor vermelha, que é evocativa ao mesmo tempo da festa, mas também no sangue. Haja vista que aquele mesmo que é aclamado como Rei Messias pela multidão será por ela condenado à morte e morte de cruz. Nesta atmosfera ambígua do Domingo de Ramos é que adentramos a Semana da Paixão. E vamos fazê-lo cantando. E o nosso cântico desta hora é o de número 257 do Inário Novo Cântico. Um canto de hosana, um canto de exaltação ao nosso Salvador bendito. Hosana ao grande Rei, cântico de número 257 do Inário Novo Cântico. Nós o entoamos, dirigidos pela maestrina Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Neste espírito de adoração e louvor, de aclamação ao nosso grande Rei, convido você à oração. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com o Senhor.
Senhor Deus, Pai bendito, nós muito nos alegramos e te bendizemos por este privilégio de que podemos desfrutar, de celebrarmos uma vez mais o culto que é teu e de fazê-lo neste contexto tão especial, que é o da semana chamada Santa. Rememorar estes episódios decisivos para toda a história da humanidade é deveras caro ao nosso coração. Ter a ocasião de revisitar os textos que nos contam da maneira como Cristo Jesus se entregou em favor de nós é maravilhoso e nos leva a adorar-te, louvar-te, a bendizer-te, a exaltar-te, pois és Deus, és tremendo, és magnífico e és o nosso bendito Redentor. Vieste a este mundo por amor, na pessoa do Cristo, viver a vida entre os homens para comunicar-nos a vida que só tu tens para dar, que de ti promana. Morreste a nossa morte, comunicaste-nos a salvação, a redenção eterna, e por todas estas coisas te somos infinitamente gratos. Suplicamos-te, ó Deus, que recebas a nossa oração, pois a ti a ensejamos na mediação do teu Filho bendito, Cristo, nosso Salvador Jesus. Amém. Neste domingo de Ramos, a leitura proposta por nosso lecionário encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 1 a 11, diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviaram. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. O texto que nós acabamos de ler nos mostra a entrada triunfal de Jesus. E claro, o povo aclama a entrada do Filho de Deus. E esse rei, ele entra para mudar a história da humanidade. Nós que somos pecadores, dependemos da salvação conseguida por Cristo. E sabemos que é necessário manter comunhão com Ele, pois os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Este é o momento onde eu e você, cientes de que a graça do Senhor está sobre nós, confessaremos os nossos pecados, curvaremos as nossas cabeças. Se você puder, ajoelhe-se e oraremos ao Senhor, pedindo perdão a esse Rei maravilhoso que se deu por nós na cruz do Calvário. Faça isto neste momento. Senhor, diante da tua augusta presença, Senhor que é Deus de glória, Deus de majestade imensa, Deus criador de todas as coisas, nós nos colocamos ante a Ti, ó Pai, cientes de que somos pecadores e que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso, confessamos os nossos pecados e lhe clamamos por perdão e misericórdia, porque desejamos, Senhor, andar em conformidade com a Tua vontade. Por isso nos alegramos em saber que o Senhor é Deus de amor, Deus de paz,
Deus de perdão. E ouve a nossa confissão e tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo perdão derramado, pela misericórdia renovada, pela graça recebida. E ainda, Senhor Deus, te suplicamos, ajude-nos, ó Pai, a vivermos em santidade. Também te clamamos, abençoa-nos, Senhor, pois precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nas mais variadas tarefas do cotidiano. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, pois são tantas as coisas que o mundo apresenta diante de nós. E em todas elas, nós queremos colocar ante a Ti. Abençoa também, ó Pai, aqueles que não Te conhecem. Tem misericórdia dos que sofrem. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Exaltando esse Jesus que nos amou tanto e foi ao Calvário em nosso lugar, nós cantaremos o hino de número 258, sob a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Domingo de Ramos, nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E as pessoas depositavam mantos e palmas quando o Senhor Jesus ia passando em seu jumentinho. Graças a Deus, nós também podemos trazer e depositar a nossa fé nele. Esse Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E nós podemos fazer isso das mais variadas formas, amando a Deus principalmente e amando o seu reino. E quando você ama o reino de Deus, você entrega tudo o que tem, tudo o que você é para o Senhor. E isso faz diferença para nós. Faz diferença porque sabemos que estamos envolvidos com a causa do Evangelho. E essa exaltação a Jesus acontece dentro do nosso coração e também com tudo o que temos. Então, se você deseja exaltar a Jesus, celebrar esse Cristo maravilhoso, também com dízimos e ofertas, você pode fazê-lo. Nós temos aqui os nossos dados mostrando-se na tela. Você pode fazer o seu depósito, o seu Pix ou a sua transferência. Tudo da forma mais segura. Eu tenho certeza que Deus te abençoará. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo privilégio que temos de dizimar e ofertar na sua casa. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor,
Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que Tu és Deus cheio de amor, de graça e misericórdia, e que tem cuidado de nós em todo o tempo. Não teríamos palavras para expressar todo o nosso amor por Ti, porque sabemos que o Senhor é Deus de salvação, Deus que não poupou sequer o Seu próprio Filho. E nós Te rendemos louvores por isso. Te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo espírito de adoração e exaltação ao Rei dos Reis, nós acompanharemos o coro Aideia Moraes entoando Ele é Rei dos Reis, Negro Spiritual, com arranjo de Anna May Nichols, com a condução da maestrina Helen Heisley, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e edição de vídeo de Daniel Schmidt. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Eu sei que vive o Redentor, Cristo Salvador, e bênçãos dá por seu amor, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Minha alma sempre o louvará, Cristo Salvador, meu cálice transbordará, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. E quem no Santo Filho crê, Cristo Salvador, a graça eterna de obter, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado sem igual, Cristo Salvador. Ele é Rei dos Reis, Ele é meu Senhor, Cristo amado. Eu convido você agora ao momento da reflexão, em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para meditar no sentido daquilo que ela fala aos nossos corações. E o texto da nossa reflexão de hoje é o texto que inspira toda a liturgia e que já foi lido anteriormente, o relato do Evangelho de Mateus, capítulo 21, desde o versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou propor que façamos a leitura novamente, mas que deixemos o texto aberto e ao alcance dos olhos para que sejamos capazes de ir conferindo com ele aquilo que vamos trazendo à memória e ganhando assim nesse exercício intimidade com a palavra de Deus. Estamos juntos, portanto, debruçados sobre o relato da entrada triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à cidade de Jerusalém, às vésperas da Páscoa, na companhia dos seus discípulos. Deixe o texto aberto e meditemos, pois, no que esta palavra fala aos nossos corações. E ali vai Jesus, se aproximando da cidade de Jerusalém, na companhia dos seus, em meio a uma multidão de peregrinos. Estamos às vésperas da Páscoa, como nós hoje também estamos. E esta é uma das mais tradicionais festas de peregrinação em Israel. Tratam-se de festas em que os judeus de todos os lugares eram convidados a se deslocarem para a cidade de Jerusalém, a fim de tomar parte nos ritos que acontecem no templo daquela cidade e tão somente ali, haja vista ser aquele o único lugar considerado legítimo e autorizado pela religião oficial para que tais ritos tivessem lugar. Ora, a cidade está, portanto, diríamos, em polvorosa. Há uma multidão de judeus que se aglomera ali. E a atmosfera da cidade é aqui uma atmosfera carregada.
que traz em si um misto de excitação e de tensão. Veja, não bastasse a superlotação da cidade, motivo mais que suficiente para que os guardas romanos aumentassem o seu efetivo e intensificassem a vigilância. E quando estamos falando da presença romana, estamos falando da presença do dominador, sempre pronto a sufocar violentamente qualquer evento suspeito que sugerisse apenas a ameaça de um levante. Não bastasse isso, não bastasse a superlotação da cidade e a intensificação do seu policiamento, assoma-se o fato de que a própria festa pascal, com a sua temática, era um ensejo a algum tipo de tumulto. Sim, porque a Páscoa trazia à memória do povo de Israel a experiência do Êxodo. Justamente o episódio em que Deus agiu por intermédio de Moisés para promover a libertação do seu povo do jugo de uma nação estrangeira. Ah, Páscoa! Ocasião para que os ânimos estivessem aflorados, especialmente entre aqueles grupos de viés mais revoltoso ou revolucionário. Veja que o clima na cidade é, portanto, um clima confuso, onde excitação e tensão estão mesclados. É um momento de sérias apreensões por parte da liderança local. E ali vem Jesus, se aproximando de Jerusalém, cercado dos seus discípulos, mas também de uma multidão de peregrinos em polvorosa. E quando a multidão o vislumbra, montado sobre um jumentinho, não se contém. Ela se antecipa, ela acorre ao seu encontro, ela o intercepta ainda a meio caminho. E tomados de grande entusiasmo, os presentes começam a agitar ramos de palmeira, começam a estender mantos pelo caminho, conforme narram os evangelistas, e começam a bradar: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Diria-nos o relato de João, no capítulo 12, verso 13. A cena se reveste de muita plasticidade. Sim, porque estamos falando de um tempo em que os conteúdos próprios do Antigo Testamento são muito familiares a todas aquelas pessoas. Tradições caras, como as tradições referentes ao Messias, eram transmitidas geração após geração. Isto não apenas através de texto, mas sobretudo através da oralidade. As histórias eram contadas e recontadas e as imagens estavam povoando o imaginário de todos. E o profeta Zacarias, um dos profetas messiânicos, no capítulo de número 9, versículo 9, havia registrado palavras dotadas de tal plasticidade que era impossível não vê-las ali refletidas naquela cena. Dizia o profeta: eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Como não reconhecer esta figura na pessoa de Jesus sobre sua montaria, num contexto como aquele, revolucionário, efervescente, pascal. Hosana, clama a multidão. E assim o registram todos os evangelistas. Uma expressão
que para nós soa como aclamação, assim como o aleluia soaria também. Ainda que, a rigor, aclamação não seja. Sim, esta expressão deriva do saltério. Se você fizer uma visita ao livro dos Salmos, e particularmente ao Salmo de número 118, verá este termo presente ali. Ainda que nas nossas traduções para a língua portuguesa, o seu sabor próprio se perca um pouco. Sim, se você fizer a leitura do Salmo 118, por exemplo, no seu versículo de número 25, encontrará a expressão salva-nos. E este bramido, salva-nos, este clamor, esta petição, corresponde precisamente ao hebraico Roshaná, que significa literalmente salva-nos ou salva-nos agora. Mas veja, pronunciado naquele contexto da entrada triunfal de Jesus, quando Cristo é reconhecido como tal, desde a forma como se nos apresenta, naquela montaria, evocando antigas tradições proféticas, naquele contexto, Hosana não é apenas clamor, não é mera súplica, é antes aclamação, sim, aclamação messiânica. Dirigir a Jesus o brado de Hosana significa reconhecê-lo como o Messias, como aquele que tem o poder e a autoridade para salvar. Hosana, salva-nos agora, é um brado que só se dirige àquele que é crido como Salvador. E este Salvador é há muito esperado. E vê-se com curiosidade que Jesus, diferente do modo como agira em ocasiões anteriores, desta feita, não recusa a aclamação do povo. Pelo contrário, parece que se deixa revelar, se deixa reconhecer. Aí está o Salvador. Agora, reconhecível, acessível. Mas de que Israel espera ser salvo? Que tipo de salvação busca neste a quem aclama? Certamente espera salvar-se da dominação estrangeira, que se impõe com tanta força e de tão variadas formas há tanto tempo. Sim, porque agora falávamos da dominação romana, mas Israel forjou a sua identidade justamente sob o jugo de dominadores no curso de toda a sua história, praticamente. Antes os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos, seleucidas, ptolomeus. Os romanos são apenas os manda-chuvas da vez, mas o fato é que Israel sabe o que é gemer debaixo de um jugo de opressão, e o diz desde os tempos do cativeiro egípcio. Sim, sim, de toda sorte de opressão acha-se devidamente escolada a nação israelita. Opressão econômica, opressão política, opressão religiosa. Um Salvador que possa sacudir este jugo é, por certo, sumamente desejável, intensamente aguardado. No entanto, a oferta de Jesus excede em muito essas expectativas. Sim, elas são muito empobrecedoras face àquilo que só Ele tem para oferecer e, de fato, traz ao alcance dos homens. Porque a salvação que Jesus traz a este mundo opera num nível muito mais profundo e fundamental. O seu poder
visa libertar das trevas, do engano, do pecado, da morte, uma batalha que, desde a perspectiva humana, estaria fadada ao fracasso e que requer efetivamente uma intervenção divina. Jesus é aquele que veio resgatar a nação de Israel para fazê-la passar para o reino da sua maravilhosa luz, da verdade, da santidade, da vida e vida perenal. Hosana, clama a multidão, e nem sequer é capaz de se dar conta da grandeza da obra que está prestes a realizar o seu reconhecido Salvador. Mas ela diz mais. Ela diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Aliás, uma sentença extraída também do livro dos Salmos e, de igual modo, do Salmo de número 118, particularmente do seu versículo 26. Depois, abra a sua Bíblia no saltério e confira se esta passagem não se encontra lá. Bendito o que vem em nome do Senhor, brada a multidão, citando antigas canções. E ela prossegue neste tom de louvação ao que é vindo. Porém, desta feita, o seu brado manifesta e reitera o reconhecimento de que Jesus vem da parte de Deus. Sim, foi enviado por este e em seu nome. Isso significa que a chegada de Jesus, a sua presença ali, naquele lugar, naquela hora, naquela circunstância, não é fortuita, não é casual. Há por detrás dela um propósito. E aqui estamos falando do propósito divino. A este Cristo, a este enviado, concerne uma missão. E uma missão que procede da parte do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Ele vem em nome do Senhor. Fazer-se presente em nome de outro alguém significa fazer-se presente no lugar desse outro alguém. Ou seja, na pessoa do Cristo é Deus mesmo quem se manifesta e que se acha vindo ao encontro dos homens, vindo ao encontro dos seus, para dar cumprimento às suas ancestrais promessas de salvação. Promessas que jamais poderiam caducar, pois este é aquele cuja palavra não pode mentir e que é fiel, justo e todo-poderoso para dar cumprimento àquilo que prometeu. Promessas proclamadas pelos profetas, transmitidas geração após geração ao longo de séculos, e que ao longo de todo esse tempo vinham alimentando a esperança de um povo escolhido e sofrido, que sabe o que é padecer, naquele que é vindo, o Deus que visita e que se faz próximo, mostra aos seus um rosto, a saber, a face bendita e amorosa de Jesus de Nazaré. Hosana, diz a multidão, bendito o que vem em nome do Senhor, afirma também, e que é filho de Davi, ou nos termos de outro evangelista, a saber, João, e que é Rei de Israel. Veja como o grito do povo sublinha o caráter real que reconhece na figura daquele que vem. Ao brado se assoma a aclamação com palmas, típica não apenas das manifestações de júbilo, mas particularmente
das aclamações à realeza. Sim, este era o costume naquele tempo e lugar. Ao aclamar os reis, o povo tomava nas mãos palmas e, brandindo estas palmas, atestava o seu reconhecimento do caráter real daquele que tinha diante de si. É assim que Jesus é aclamado, saudado pela multidão como um rei, como o rei de Israel. Mas note você que Jesus, por ação deliberada da sua vontade, faz questão de manifestar a sua realeza de uma forma muito peculiar, porque ele não vem montado sobre um cavalo, que seria a montaria própria das campanhas de guerra e um sinal glorioso das glórias daquele que o monta. Não, Jesus não opta por um cavalo. Jesus faz deliberada opção por um jumento, uma montaria de carga e própria das campanhas de paz. E neste seu gesto simbólico e profético, Jesus afirma perante todos que ali estão a natureza pacífica do seu reinado. Um reinado que não se estabelece por força ou violência, por poder de dominação, como fazem os reinos deste mundo, mas antes que se impõe pelo poder do amor. Ah, sim, porque Jesus não reina por meio da conquista, mas, paradoxalmente, por meio da entrega total e irrevogável de si mesmo. Perante Pilatos, ele diria ainda: o meu reino não é deste mundo. Eis aquele que vem, humilde, montado num jumentinho. A multidão o reconhece e reconhece nele o seu caráter messiânico, divino e real. A multidão reconhece e testifica com a sua aclamação, com o seu brado, que Jesus é Ele, o Salvador, Deus presente e manifesto, o príncipe de todos nós, mas príncipe da paz. A sua vinda traz, portanto, libertação, sim, e nos coloca perante a figura de um Deus que é solidário e que se faz próximo de nós. Um rei que é concomitante, paradoxalmente, majestoso e humilde, poderoso, mas pacificador. E nós, pela fé, podemos uma vez mais contemplar a manifestação da sua vinda. Sim, neste domingo de Ramos, somos convidados a acolhermos novamente em nossos corações a oferta de graça sobremodo maravilhosa que só este rei nos traz. Abramo-nos, portanto, a sua acolhida e experimentemos plenamente em nosso viver a presença do seu mistério. E então, por nossos lábios, por certo, há de irromper também um brado de exaltação e louvor à sua glória, uma afirmação de fé, uma confissão real. E diremos: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A semana que passou foi abundante de vivências maravilhosas no seio da nossa comunidade de fé. Reiterados motivos de gratidão para todos que fazem parte desta família, a Igreja Presbiteriana de Copacabana. No domingo, no culto matutino presencial,
tivemos a oportunidade de acolher novos irmãos que vão se achegando a nós, dando cumprimento às promessas do Altíssimo, que nos diz em sua palavra: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Tivemos batismo e pública profissão de fé, tivemos reintegração ao rol, e tudo isso fez com que a comunidade transbordasse em palavras de exaltação a Deus e orações de gratidão ao Todo-Poderoso. Tivemos também um precioso encontro de casais. Sim, o nosso grupo de casais reabriu as suas atividades agora para o ano de 2023, num encontro proveitoso, onde graçou entre nós um sentimento de profunda comunhão, um ambiente de alegria e ainda momentos de edificação espiritual, refletindo sobre o matrimônio e a família, tudo à luz da palavra de Deus. Por fim, tivemos ainda a reunião plenária da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF Copacabana, com expressiva presença das suas sócias, as comemorações pelas vidas dos aniversariantes do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, e ainda a presença abençoada e abençoadora de um pregador especialmente convidado e querido a todos nós, o seminarista Lucas Feitosa Bezerra, que é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro, membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo e atualmente está servindo junto ao reverendo Anderson Abreu, na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Todos esses momentos foram abundantes da presença divina e fortalecem o nosso entusiasmo para seguirmos adiante, colhendo tudo de maravilhoso que só mesmo as dadivosas mãos do poderoso Deus têm para nos entregar, especialmente aqui no seio da família da fé. E chegada a Semana Santa, lembra você que uma intensa programação nos aguarda ao longo dos próximos dias, nos quais estamos com as atenções especialmente voltadas para o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, eu e você temos um encontro marcado aqui no santuário. Às 6 horas da tarde, estaremos celebrando o culto do Senhor. Toda a comunidade reunida, o coro presente, nós vamos ler os textos que falam da paixão de Cristo, nós vamos entoar os cânticos que versam sobre este mistério e vamos ainda refletir sobre o seu significado profundo para as nossas próprias vidas. E logo após a celebração, às 7h30 da noite, também aqui neste espaço, teremos uma edição especialíssima de Arte na Igreja, a nossa série de concertos musicais. Na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, logo após o culto solene do Senhor, teremos um espetáculo onde receberemos a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, na pessoa do seu coro sinfônico, sob a regência do maestro Miguel Torres, com músicos solistas convidados, realizando a célebre obra As 7 Últimas Palavras de Cristo. Um magnífico oratório de Théodore Dubois, um importantíssimo compositor francês de meados do século XIX, uma das mais belas obras musicais ligadas à temática da paixão, de elevada dificuldade e que vai mexer conosco, pois entoada na voz de grandes artistas. O espetáculo é gratuito, apenas sugerimos, não é obrigatório, mas sugerimos àqueles que vêm 1 quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado à porta será destinado a instituições beneficentes apoiadas por esta igreja. Você tem então uma dupla oportunidade. Você vem, assiste um grande espetáculo, recebe toda a sorte de bênçãos espirituais através da mensagem da paixão que será cantada aqui e ainda estende a mão para quem precisa na entrega do seu donativo. Venha participar. Próxima sexta-feira, às 6 horas, o culto solene por ocasião da paixão de Cristo. E às 7h30 da noite, Arte na Igreja, com as 7 Últimas Palavras de Cristo e o coro sinfônico da Associação de Canto Coral. Eu espero por você.
será uma bênção. E no próximo domingo temos um maravilhoso ensejo para nos vermos reunidos aqui na programação presencial de nossa igreja. Próximo domingo, festa da Páscoa cristã, ápice do ano litúrgico da igreja. Vamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Vamos celebrar a vitória da vida e vai ser uma bênção. Desde as 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para o tradicionalíssimo Café da Páscoa. Nosso salão social estará montado com uma grande mesa composta com tudo aquilo que as famílias trazem das suas casas para compartilhar. Vamos tomar café juntos e em seguida vamos seguir para o culto do Senhor, onde o coro da igreja, o coro A Ideia Moraes, apresentará a sua cantata pascal. Estaremos ali cantando Aleluia, pois Cristo vive e revivendo esse momento glorioso da jornada de nosso Salvador aqui neste mundo, onde conquistou a vitória que é nossa também. Participe, esteja conosco, venha celebrar. Próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, aqui na igreja, Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Nós estaremos juntos e nós esperamos por você. Chegamos ao fim desta celebração e eu convido você a orarmos juntos como aprendemos de Jesus, a prece chamada oração dominical ou oração do Pai Nosso. De olhos fechados, numa só voz, numa só corrente de fé, nós dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.